Pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo de AutoCAD do canal. E hoje a gente vai estar vendo o comando Filter. Esse comando vai servir para a gente selecionar elementos que são semelhantes, que tem alguma semelhança entre si. Então, por exemplo, eu posso selecionar uma linha, que tem um determinado layer embutido nela, que no caso seria uma parede aqui, layer muro. Ou poderia selecionar um texto, por exemplo, que tem uma fonte que é de um determinado tamanho, junto com outros elementos que têm a mesma característica dela. Ou ainda até um bloco que tem um determinado nome, posso selecionar outros blocos que também têm o mesmo nome. Então quando a gente começa a usar o AutoCAD dessa forma, selecionando coisas que são semelhantes, para poder trabalhar com elas em separado das outras coisas, a gente acaba ganhando mais produtividade aí do nosso processo, e mais assertividade também. Porque não tem nada pior do que sair selecionando as coisas manualmente, Vim aqui, pega essa, aí pega aquela, essa e essa. Sendo que com um comando, você poderia fazer isso, de uma vez. Podia ter 1 milhão de coisas sem selecionar todas ao mesmo tempo, Então, antes de começar, só lembrando aí que o link dos nossos treinamentos está aí na descrição, inclusive os gratuitos. E tem bastante coisa lá de AutoCAD, Dynamo, Dialux, Revit e entre outras, beleza? Então, vale a pena dar uma olhadinha lá depois. Então, começando aqui, o comando é o Filter, F-I-L-T-E-R, Filter, tá? E aí logo de cara aqui ele já fala pra mim o que eu quero usar como padrão de seleção no meu filter. Vou dar uma aumentadinha aqui, que é essa abinha aqui, Então, por exemplo, se eu coloco texto, ele vai simplesmente selecionar textos, O que eu quero dizer? Eu vou adicionar a lista aqui, e aí essa lista aqui em cima que vai sendo formada é uma lista de parâmetros que eu quero que tenha na minha seleção, tá? Então eu vou deixar só o texto por enquanto e vou dar um apply. O que vai acontecer é que ele vai selecionar tudo que é texto. Então qualquer texto, independente do tamanho, da fonte, de qualquer coisa, simplesmente por ser texto, está sendo selecionado. Tem 223 textos aqui. Por que o Dakota não veio? Porque ainda é uma cota. Não entende como texto. Tudo que a gente vai usar naquela lista lá, se a gente quiser saber o que a gente tem que colocar lá para selecionar como parâmetro de seleção, a gente olha no menu de propriedades aqui, tá? Seleciona o elemento, Ctrl 1. Então o AutoCAD enxerga que essa cota é um Rotated Dimension. Então seria isso aqui que eu teria que colocar no filtro se eu quiser selecionar ela, tá? Talvez simplesmente selecionar os textos já fosse algo útil, Já dá para usar para alguma coisa. Mas eu posso, por exemplo, selecionar só os textos que têm um determinado tamanho, tá? Então eu vou limpar essa lista aqui, dou um Clear List. Vou ali e coloco em vez de texto, coloco essa opção aqui, tamanho de texto, tá? E eu posso selecionar um valor que seja igual ao valor que eu determino, um valor, por exemplo, maior, menor e assim por diante. Então eu vou colocar só valores menores do que 0,08 para exemplificar aqui, beleza? Vou dar adicionar lista e vou dar um apply. Dando apply eu vou poder selecionar a área que eu quero pesquisar agora, tá? E aqui logo de cara eu já vejo que ele pegou só os textos que tem um tamanho menor do que 0,8, Por exemplo, esse maior aqui de cima e esse não foram pegos. Beleza, esses aqui do meio também não. Se eu olhar no menu de propriedades, eu vejo que esse aqui tem 0,7, 0,6, 0,7, e esse aqui tem 0,11 e esse 0,15, Então funciona muito bem, porque eu programei ali. E aí, claro, eu posso pegar esses textos, mover separadamente do resto, Movo 20 para cima, por exemplo, Posso trocar o layer deles, fazer o que eu quiser e depois jogar para baixo 20 de novo. Por que eu não recomendo simplesmente usar o comando e sair mudando o layer no lugar que ele está já? Porque muitas vezes podem vir coisas junto com a seleção do filter aqui que não deveriam vir. Por exemplo, tamanho de texto já vai ser mais difícil, mas quando a gente usa layer, por exemplo, eu pego essa linha aqui que tem o layer muro, Eu vou lá, Clear List, coloco layer, digito muro, igual tá lá, maiúsculo, tá? Adiciono a lista, aplicar. Quando eu venho aqui e seleciono ela, teoricamente deveria selecionar só as paredes, Porque o projeto é assim, as paredes têm o layer muro. Se eu jogar 20 para baixo, eu posso ver que realmente está tudo certo. Mas eu poderia muito bem ter alguma coisa que está no layer errado aqui no meio. Então se eu desse um MA aqui só para colocar alguma outra coisa no layer, tivesse a escada, por exemplo, a escada tem o layer certo dela, que é aquele ali.
Porém, se ela tivesse no layer errado e eu usasse o filter para pegar o layer muro, pensando que só teria paredes, né, eu ia ver que tem coisa a mais aqui que não é parede. Então é bom dar essa movida para baixo, para o lado, antes de mexer nesses elementos, para a gente ver o que realmente está sendo selecionado. Pode ter coisa no layer errado, se eu for usar layer como filtro de seleção, beleza? Não adianta a gente pensar, ah, mas se tiver errado assim, vai ser culpa do cara que fez a planta, não foi eu que fiz a planta. Mas tudo bem, meu projeto vai sair da tua mão a partir dali, né? Então às vezes a pessoa que vai pegar o projeto não vai saber quem fez a planta, né? Então é bom ter esse cuidado aí pra evitar aborrecimentos aí depois, beleza? Então só jogando pra baixo aqui de novo. Quero só mostrar mais uma função aqui que eu acho interessante também. Filter, vou dar o Clear List, e aí pega essa opção aqui de baixo, ó, Add Selected Object, né? Aí clico, por exemplo, nesse texto sala aqui, o próprio comando vai ler para mim todas as propriedades que eu poderia selecionar nessa lista, tá? Que tem naquele elemento que eu cliquei. E aí eu posso usar esses parâmetros para selecionar outros elementos. Só que eu tenho que excluir alguns aqui, porque eu tenho posição de texto, vetor normal. Isso daqui é um parâmetro mais de instância mesmo, né? É só desse texto aqui. Então eu tenho que apagar. Eu deixo só o que é mais padrão, por exemplo, o tipo da letra, a rotação do texto, o valor eu já posso apagar também, né? O tamanho do texto posso deixar, a cor posso deixar, line type posso apagar, o layer e o objeto posso deixar. Né? Isso aqui depende do que tem nos outros elementos que você também quer selecionar. Você tem que deixar aqui as coisas que você quer pôr no filtro de seleção. Né? Você usa ele como parâmetro para pegar os parâmetros dele e usar como filtro de seleção para achar outras coisas. Né? Então deixa só o que for necessário mesmo, não precisa ter tanta coisa. Né? Eu vou deixar esses aqui que eu acho que já é o suficiente. Né? Vou dar um apply, seleciono tudo e tá aí. Só pega os layers que tem aquela fonte, aquele tamanho e etc. Toda aquela configuração que eu acabei de colocar ali no filter. Beleza? Só mostrando mais uma coisa aqui então, eu posso também fazer isso com o nome de bloco. Né? Essa pia aqui, por exemplo, como ela é um bloco, tem que clicar bem na linha dela, senão não pega. Né? Ela é um bloco que tem um nome, né? Tem um layer, tem tudo isso aí. O nome do bloco é aquele ali. Né? Eu posso procurar mais blocos que tenham o mesmo nome, né? Posso deixar o tipo de objeto bloco e o nome do bloco aquele nome ali. Dou um apply, seleciono tudo e tem elas aqui. Todos os blocos que tem aquele mesmo nome ali. Bom, então acho que é isso mesmo, tá? Esse aqui é o meu comando preferido do AutoCAD. Isso aqui aumenta a tua velocidade de produção assim, disparado, quando você acostuma a usar. Inclusive tem alguns plugins de filtro que tem mais opções do que essa daqui, tá? No site da Autodesk lá, na Autodesk App Store, a gente consegue encontrar lá. Tem bem mais opções que isso aqui, para poder criar filtro de seleção. Bem interessante.